Com o objetivo de melhorar os desfechos clínicos dos nossos pacientes submetidos à anestesia cardiovascular, a ecocardiografia transesofágica tem se apresentado como uma importante ferramenta no período intraoperatório. Meu nome é Marcelo Salgado e eu sou o coordenador do curso de ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ao longo dos próximos minutos, nós vamos discorrer um pouco sobre o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia vem promovendo junto à formação e o desenvolvimento da ecocardiografia transesofágica no Brasil e falar um pouco das tomadas de decisão sobre a ecocardiografia no período intraoperatório para a cirurgia cardíaca. Gostaria de avisar que não há nenhum tipo de conflito de interesse para a apresentação dessa aula. E como foi dito, esses são os nossos objetivos ao longo da apresentação desse tema. Vamos falar um pouco sobre o consenso de ecocardiografia intraoperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a área de atuação de ecocardiografia intraoperatória e algumas tomadas de decisão da ecocardiografia intraoperatória transesofágica em cirurgia cardíaca. O consenso de eco perioperatório. Nos Estados Unidos, na década de 90, a Sociedade Americana de Anestesiologia Cardiovascular, ela se uniu à Sociedade Americana de Ecocardiografia e juntas elas promoveram o National Board of Echocardiography, que é a área de atuação em ecocardiografia dos Estados Unidos. Além de promover o NBA, eles também desenvolveram o primeiro guideline de eco transesofágico intraoperatório, que foi publicado em 1999. E agora, recentemente, em 2013, esse guideline foi revisto pela força-tarefa entre essas duas sociedades. Seguindo esse mesmo modelo, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela se juntou, ela fez uma associação ao Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E juntas publicaram o consenso de ecocardiografia intraoperatório da SBA, DIC e SBC. E da mesma forma estão desenvolvendo o modelo para ser submetido à Associação Médica Brasileira para desenvolver então a área de atuação em eco intraoperatório. Em outubro de 2016, na sede do DIC em São Paulo, foi feita a primeira reunião entre essas duas sociedades, onde foi divulgado no site da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e estavam presentes nessa reunião membros do Departamento da Imagem Cardiovascular, junto com membros da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Juntas, essas duas sociedades escreveram e publicaram na Revista Brasileira de Anestesiologia, em janeiro de 2018, o Consenso Brasileiro de Ecocardiografia Intraoperatória. Esse mesmo consenso será publicado agora, no segundo semestre, na revista do DIC, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. E esse guideline e esse consenso comum entre as duas sociedades, ele vai ser muito importante, pois vai normatizar e orientar como ser feitos os exames no período intraoperatório e definir uma nomenclatura brasileira para ser falada a mesma língua entre os anestesiologistas, cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares. Dentro dessa mesma linha, está sendo escrito, está sendo montado uma diretriz para a área de atuação em ecocardiografia transesofágica. E a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas vão unir forças para poder, então, levar esse documento à Associação Médica Brasileira, para que, dessa forma, possa entrar no rol da ANS o anestesiologista realizando o eco intraoperatório. Algumas tomadas de decisão com a utilização da ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Nos reparos mitrais, é considerado nível 1A de utilização o ecocardiograma nos reparos mitrais.
podemos observar aqui no esôfago médio e eixo longo uma insuficiência mitral grave. Esse paciente, para ser submetido a uma plastia de válvula mitral, é importante que a análise intraoperatória ecocardiográfica promova alguns critérios, avalie alguns critérios de complicações pós-plastia. Dentre eles, destacam-se o movimento sistólico anterior da válvula mitral, o SAM. Através da análise do comprimento do folheto anterior da válvula mitral, com relação ao folheto posterior da válvula mitral, e a distância do ponto de coaptação desses dois folhetos ao septo interventricular, pode-se prever se esse paciente apresentará maior ou menor incidência de movimento sistólico anterior da válvula mitral. Além disso, a artéria circunflexa, ela circunda o folheto posterior. E na saída de SEC, se esse paciente apresentar algum grau de disfunção ventricular, principalmente na parede lateral, deve-se avaliar se não houve uma obstrução mecânica através de alguns pontos dessa artéria circunflexa. Esse paciente, então, foi saído de SEC, está saindo de SEC, está apresentando o desmame da circulação extracorpórea, onde a gente pode observar o folheto posterior fixo e o folheto anterior coaptando na região onde está fixado o anel de Carpentier. Além disso, no esôfago médio e eixo longo, pode-se observar a ausência de regurgitação residual, a ausência de SAM e uma disfunção ventricular moderada, onde a utilização de fármacos inotrópicos e inodilatadores são importantes para ajudar o desmame da circulação extracorpórea. Nos pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, esse é um trabalho realizado no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Esses pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, que tiveram a ecocardiografia intraoperatória como monitorização hemodinâmica no seu período de cirurgia, pode-se observar que a mortalidade desses pacientes foi menor do que os pacientes que não utilizaram o ecocardiograma no período intraoperatório. Porque esses pacientes monitorados com eco em revascularização do miocárdio, a gente consegue otimizar os fármacos para promover o desmame da circulação extracorpórea. E, além disso, através da utilização de um índice cisto-diastólico, conhecido como índice de performance miocárdica do ventrículo esquerdo, através de uma única imagem Doppler, pode-se avaliar numa única imagem o padrão sistólico e diastólico desse ventrículo. Dessa forma, otimizando os fármacos inotrópicos e ou inodilatadores e também a reposição de volume da SEC. Dessa forma, você melhora os desfechos clínicos dos seus pacientes. Os pacientes que apresentam dissecção de aorta, esse é um corte esôfago médio e eixo longo, onde a gente pode observar um hematoma intramural associado a um flap de dissecção de válvula da raiz da aorta. O eco orienta também a luz verdadeira da falsa luz. Podemos observar que nesse corte, na aorta descendente eixo curto, temos uma região de alto contraste, de contraste espontâneo, o que na literatura muitas vezes é descrito como smoking. Além disso, quando colocamos o color Doppler, observa-se a diferença da luz verdadeira da falsa luz quando há uma maior intensidade do color Doppler na luz verdadeira. Esses pacientes que são submetidos a cirurgias minimamente invasivas ou transcatéteres, a gente consegue orientar o correto posicionamento do catéter na luz verdadeira através da utilização do eco transesofágico. E uma vez o catéter estando bem apoiado, bem acoplado à luz verdadeira, é possível, através do ecocardiograma transesofágico, acompanhar o disparo dessa endoprótese e o correto posicionamento, obstruindo, então, aquela região de coaptação, de linha da dissecção. Nos procedimentos onde há circulação extracorpórea, o eco transesofágico ajuda a observar se há trombos intracavitários, mesmo após heparinização plena. O correto posicionamento da cânula da cava inferior. A cânula da cava inferior, muitas vezes, aquela cânula duplo estágio, ela pode fazer um trajeto
para suprahepática, para a veia suprahepática, e não entrar corretamente na veia cava inferior, como pode-se observar nesse slide. Então, quando a cava ela não está canulada adequadamente através das cânulas de duplo estágio, você vai ter um menor refluxo de sangue para o reservatório da SEC, e isso pode levar a situações de aumento da PVC, pode levar a situações de inflamação mais intensa no período de circulação extracorpórea, dificultando o desmame e piorando o prognóstico desse seu paciente. Além disso, a correta deaeração na saída de SEC. Um dos grandes problemas hoje da circulação extracorpórea, um dos grandes problemas hoje da cirurgia cardiovascular são as alterações cognitivas pós-cirurgia. E um dos grandes vilões dessa piora da disfunção cognitiva são microêmbolos que se alojam no sistema nervoso central. Então, a correta deaeração diminui esses eventos neurológicos e melhora a evolução desse paciente no pós-operatório. Pacientes que apresentam hipertensão pulmonar e insuficiência ventricular direita. A ecocardiografia transesofágica ajuda a orientar e a definir a gravidade da insuficiência tricúspide. Associada a isso, utilizando o Doppler contínuo e a velocidade da regurgitação tricuspídea, associado à equação de Bernoulli, essa velocidade é transformada em gradiente, que associada à pressão venosa central, vai definir qual é a pressão sistólica da artéria pulmonar estimada desse paciente, que nesse momento é de aproximadamente 55 milímetros de mercúrio. Além disso, durante o desmame da circulação extracorpórea, podemos observar a retificação do septo atrial e do septo interventricular, uma disfunção ventricular direita importante, o que ajuda a orientar quais fármacos inodilatadores, se vai ter associação de óxido nítrico, qual vai ser a nossa terapêutica para otimizar a saída de SEC desse paciente. Nas cardiopatias congênitas, esse é um artigo sobre o procedimento de Ross e também do CIA, que é uma situação clínica muito comum na cardiopatia congênita. A ecocardiografia transesofágica intraoperatória ajuda a avaliar o tamanho desse CIA, que nesse caso aqui é um CIA ósseo secundo, com shunt esquerdo-direito, ajuda a avaliar o tamanho desse coração direito, que nesse paciente apresenta um aumento das câmeras direita, e ajuda a avaliar o QPQS, que é a relação entre o volume sistólico com o volume pulmonar. Então, essa relação de gravidade do shunt esquerdo-direito. Além disso, na saída de circulação extracorpórea, conseguimos avaliar se esse paciente apresenta ainda algum grau de shunt residual, o que podemos observar nesse paciente de CIA ósseo secundo. E esse paciente teve que voltar para a circulação extracorpórea para poder, então, dessa forma, fechar esse shunt residual. Nos procedimentos transcatéteres, como a TAV, podemos observar aqui a prótese. E a técnica de implante dessas válvulas transcatéteres é através da punção da artéria femoral. Então, punciona-se a artéria femoral, coloca-se um fio guia dentro do ventrículo esquerdo e, através desse fio guia, coloca-se uma bainha com balão. Esse balão, então, entra em contato com a válvula aórtica estenótica e ocorre a insuflação desse balão. Uma vez realizado essa fase, coloca-se a bainha da válvula propriamente dita e a introdução da válvula até a região estenótica. Uma vez a prótese entrando em contato com a área estenótica, ocorre o correto insuflação dessa endoprótese e o correto posicionamento na válvula aórtica estenótica.
A ecocardiografia transesofágica intraoperatória ajuda a orientar esse procedimento. Esse paciente é um paciente que há 6 anos atrás foi submetido a uma troca de válvula aórtica, colocado uma válvula biológica, e essa válvula biológica ficou disfuncionante. Podemos reparar que há um leak paraprotético de regurgitação e uma área de turbilhonamento, mostrando que essa válvula também tem uma dificuldade de abertura. Esse paciente era um paciente com disfunção ventricular importante e com aneurisma de aorta ascendente, o que foi contraindicado a realização por circulação extracorpórea, na cirurgia convencional. Então, foi realizado um implante transcatéter, valve in valve, e esse paciente, após o implante, podemos observar que apresenta um leak paraprotético na região do folheto coronariano direito e um leak paraprotético na região do coronariano esquerdo e não coronariano. Além disso, uma grave disfunção ventricular esquerda com uma insuficiência mitral leve a moderada. Esse artigo do New England de 2012, ele é muito importante porque esse artigo ele define que os pacientes que não apresentaram ou apresentaram apenas traços de regurgitação paraprotética pós-implante da TAV tiveram uma menor mortalidade pela curva de Kaplan-Meier quando aqueles pacientes que apresentaram uma insuficiência paraprotética leve a severa. Então, o acompanhamento ecocardiográfico desses pacientes durante a realização desse procedimento é muito importante. No transplante cardíaco, esse é um outro artigo realizado no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Os pacientes que eram candidatos a doadores de coração para transplante cardíaco, avaliava-se in loco esses pacientes e utilizava técnicas como o Doppler espectral e o Doppler tecidual para avaliar a função cistodiastólica desse coração. Dessa forma, fazendo uma análise mais global desse ventrículo, você tem maior chance de sucesso na realização do transplante cardíaco. Além disso, os pacientes que ficavam anestesiados para receber esse novo coração eram monitorados também com ecocardiograma transesofágico. Podemos observar esse paciente, uma miocardiopatia dilatada, com uma grave disfunção de ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Além disso, esses pacientes apresentam também graves comprometimentos valvares, como a gente pode observar essa insuficiência mitral grave. O eco transesofágico nesses pacientes é muito importante, pois ajuda a otimizar até a chegada do coração e o transplante propriamente dito. Por fim, esse é o livro da ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Esse livro foi escrito e já está publicado e vai ser entregue a todos os associados que realizaram o curso ET-SBA, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2. Mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia promovendo uma educação continuada em ecocardiografia transesofágica. Por fim, ao longo desses minutos, o que eu gostaria de ter compartilhado com os senhores é o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem feito para promover o ensino da ecocardiografia no Brasil, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Departamento de Imagem Cardiovascular, o consenso de ecocardiografia publicado esse ano e algumas tomadas de decisão em ecocardiografia transesofágica e em cirurgia cardíaca. Obrigado.